E hoje a gente convidou aqui nossa querida doutora Mariana, lá do Rio Grande do Sul. Torres. Diretamente de Torres. Vai conversar com a gente aqui sobre os cuidados, né? Uma preocupação que a gente tem quando recebe um filhote em casa. Quais os cuidados a gente precisa ter, né? Sim, muito importante. A gente aqui trabalha, né, com criação dos cães. A gente recebe muitas perguntas aí, a gente vê os cuidados que precisa ter, né? Por isso que eu convidei você para a gente conversar aí. Quais são os cuidados com a saúde as pessoas que vão ter um filhote em casa, né? Ou que ela compra, ou que ela adota, ou que ganhou de algum parente. Quais são os cuidados que ela tem que ter? E aí a gente lembra que esses cuidados começam antes da pessoa receber, né? Começa lá no canil. A doutora Mariana, ela é médica veterinária, né? Já Sim, desde 2008, né, doutora Mariana? desde 2008. É um E, tempinho. e além de veterinária, ela é criadora também. Então, Criei ela... Bulldog francês 10 anos. E Isso. agora com a de American Bully. Ah, que legal. Então ela tem um curso para criadora e a gente aqui começou a fazer e realmente foi muito bom para nós. Muita coisa que a gente aprendeu aqui que fazíamos tudo errado. E Todo mundo começa errando. uma das coisas que ajudou bastante foi os cuidados com os neonatos, né? E a gente vê, por exemplo, uma das coisas que eu não tinha ideia era de tocar os filhotes com a mão. Tem problema isso, doutor? Muito. São dois problemas. Primeiro, porque a nossa mão, a gente está vendo aí com essa questão da pandemia, nunca tá limpa, né? A gente sempre tem contaminação bacteriana, viral. Então, o neonato, ele nasce estéril. Ele nasce sem contaminação nenhuma e com uma imunidade muito complicada. Então, a nossa mão, por mais que a gente limpe, lave, passe álcool, a gente tem contaminação e essa contaminação pode levar uma infecção, um problema. E a grande questão também que envolve é a transmissão da flora bacteriana. Então, ele tem uma flora bacteriana própria, da pele, do intestino, das mucosas. O grupo de bactérias que pertence à flora do cão é diferente da nossa. A partir do momento que a gente pega esse animal sem luva, a gente está passando para ele a nossa flora. E aí essa flora não é adequada para a saúde da pele e gastrointestinal desse animal. E o neonato, nesses primeiros horas de vida, é o momento onde ele vai colonizar essa pele, esse intestino e tudo mais. E se ele não tiver uma colonização correta, a gente vai interferir na saúde da pele, provocando um animal que tem dermatopatias a vida inteira, problemas gastrointestinais recorrentes. Então, é muito importante que o filhote tenha um contato com a mãe, ou com uma outra cachorra, se caso a mãe morrer, acontecer alguma coisa, né? E com a gente sempre de luvas. Ah, legal. Então, olha aí um cuidado que tem que ter já no canil ou então no abrigo que ele tá, né? E quanto tempo de idade precisa ter esse cuidado? 15 dias? Até abrir os olhos e os ouvidos, em torno de 15 a 21 dias. O neonato de cão, ele vai abrir o olho aí a partir do 10º, até o 21º dia, ele abre os olhos e os ouvidos. Alguns autores falam 15, 21, a gente tem um debate ainda sobre essa data, que ele deixa de ser um neonato. Eu considero a partir do momento que ele abre os olhos e os ouvidos. Ah, legal. E uma outra coisa que também que chamou a atenção, que a gente viu no curso, no canil, por exemplo, às vezes a gente cuida sempre, se preocupa em alimentar direitinho, mas uma preocupação que talvez tenha que ter também, que você mencionou e eu achei interessante, é o contato humano com eles, né? Não só lá e alimentar. Por que isso é importante, doutora Mariana? Por causa da questão do comportamento. Nessa fase do filhote, do desmame, até a entrega lá aos 60, 90 dias, é uma fase que os adestradores chamam de imprint, né? Que é a fase onde ele vai aprender comportamento positivo, comportamento negativo. Tudo que ele vai aprender da vida dele vai ser ali. E um comportamento errado que ele adquire ali vai ser difícil depois de conseguir reverter. E se tornam fobias, problemas comportamentais e tudo mais, né? Então, é importante que a mãe faça o desmame, que ele tenha o contato com os irmãos para ter a questão da dominância, da submissão, para que ele entenda que ele é um cachorro, né? Que ele tenha esse contato ali, realmente, e ele entenda a posição social dele dentro da matilha. Tudo isso ele vai estabelecendo nesse momento de filhote. Então, todo o comportamento e a personalidade dele vai ser desenvolvida ali.
E o humano, muitas vezes, a gente como criador, na rotina, a gente na correria vai lá só dá comida, tira, põe, troca o tapete. Então ele relaciona o humano como algo ruim, como algo que ele vai lá, ele vai ser movido só, ele vai ser tirado, às vezes machuca e ele não gosta. Então ele fica com medo do humano. Então é muito importante que o criador tire um tempo do dia para sentar com a ninhada, brincar, para o filhote ver que você vai lá trocar, que você às vezes vai dar um remédio, mas que você também vai brincar. E ele consegue associar o humano às duas coisas, ao carinho e ao momento da limpeza, da alimentação e tudo mais. Então não desenvolve tanto medo. Porque eu já vi muitas vezes o filhotinho sair do canil com medo de pessoas por causa dessa questão, não porque apanhava, mas sim por causa dessa questão que a gente só tem contato para limpar, para dar remédio. E aí todo mundo fala, né? Ai, o criador devia bater no cachorro. Mas não é. É realmente uma falta de tempo da gente sentar e dar essa atenção para o filhote para ele poder fazer essa relação. Ah, legal, bem observado. E aí, então, doutora Mariana, a pessoa vai pegar o filhote, que ela tem, qual preocupação ela tem que ter com respeito à vacinação? O que tem que ter sido já feito no canil ou no abrigo? Vacinação, É, vermifugação? primeira coisa, nunca comprar um filhote que não tenha pelo menos uma dose de vacina. Né? Ainda essa semana me deparei com um filhote sendo entregue aos 30 dias, sem vermífugo, sem vacina. Isso para mim é pavoroso. Tá? Nenhum filhote deve ser entregue com menos de 60 dias. E aí, hoje, pela WSVA, que é não é uma empresa, mas é um local de estudos sobre veterinário, sobre tudo referente a cães e gatos. Desde doenças hereditárias, a questão de vacinas e tudo mais. Eles preconizam que nenhuma vacina de filhote que mamou na mãe, que ingeriu colostro, comece antes dos 45 dias de vida. Porque o anticorpo que ele recebeu lá da mãe interfere na vacina. Então, nenhum filhote pode receber uma vacina com menos de 45 dias. E aí, um filhote que recebeu uma vacina aos 45, ele precisa de uns 15 dias depois da vacina para poder ser entregue. Então, a gente tem aí 60 dias de vacina, né? Só que uma vacina, a imunidade que ele tem ainda é praticamente nenhuma. Então, o novo tutor tem que ter consciência que esse animal não pode sair para passear. Ele não pode passear no shopping no colo, dentro da bolsa, dentro do carro. O local desse filhote é dentro de casa, até a gente acabar o protocolo de vacina. E hoje, a mesma entidade que estabeleceu que a vacina comece aos 45 dias, depois de muitos estudos, eles identificaram que a resposta vacinal só é boa quando o filhote tem mais de 120, 160, 120, 140 dias. Então, quando a gente vai montar o protocolo de filhote que começa aos 45, a gente precisa de 4 doses e não mais 3 doses de vacina. Então, o tutor, muitas vezes a gente escuta, a quarta dose é para veterinário ganhar dinheiro. Não, a quarta dose é de veterinário atualizado, que tá lendo trabalho recente, está bem novo no mercado, bem atualizado. E hoje é preconizado, então, para os filhotes 4 doses de vacina, sendo que a última é extremamente importante que ela acabe com 130, 140 dias de vida desse filhote, para que o anticorpo que ele recebeu da mãe não interfira. Até porque, depois de adulto, o reforço vacinal que ele vai depender depende de como o corpo dele respondeu a essas vacinas de filhote. Se ele não teve um quadro vacinal legal de filhote, o reforço de adulto não vai ser adequado. Então, é muito importante as datas de vacina, intervalo de dose, tudo certinho. A questão de marcas que todo mundo se apega não é tão importante. Hoje a gente tem marcas consideradas nacionais que são tão eficientes quanto qualquer outra marca que a gente tem no mercado. A grande questão das vacinas é conservação, se o animal está apto a receber vacina, e aí só um veterinário que pode avaliar esse animal para saber se ele está saudável o suficiente para receber uma dose de vacina. Então, não é porque é nacional importada que, na verdade, todas são nacionais, todas são produzidas no Brasil. A gente tem laboratórios nacionais e laboratórios internacionais, que têm sede no Brasil e fabricam vacina aqui, que produzem vacinas excelentes. A questão é quadro vacinal, conservação de vacina e se o animal está apto ou não a receber essa vacina. Então, sempre procure um veterinário para fazer a vacina do seu filhotinho nas datas que o criador já deixou marcadinho na carteirinha, que são extremamente importantes para fechar esse protocolo. Legal aí, ó. Tá vendo? Então, você que vai pegar um filhotinho aí, lembre-se dessa preocupação que tem que ter. A saúde começa antes de receber o filhote em casa, né? Sim. Mas aí, beleza, chegou o momento de receber o filhote em casa, né? Uma das coisas que sempre ouço falar é que quando tem essa mudança de ambiente, baixa a imunidade do filhote. Isso é verdade, doutora? E se for verdade, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter quando recebe ele, então? Na verdade,
quando o filhote sai do ambiente dele, ele sai da mãe, ele sai dos irmãos, do convívio que ele está acostumado desde que ele nasceu. Então, isso é um momento de estresse muito grande para o filhote. É um momento de adaptação. Por mais que ele esteja felizinho, brincando na casa, é um momento de estresse. Então, uma das coisas mais comuns de acontecer são alterações gastrointestinais, principalmente aquele cocô mais amolecido, às vezes até com um pouco de muco ou com um pouco de estrias de sangue. A questão é, a gente não pode pensar em entrar com antibiótico, nada do tipo de desesperado. Isso é muito comum acontecer. Quando o filhote chegar, se ele tiver uma alteração gastrointestinal, um cocô mais amolecido, pastoso, não tem sangue, não tem muco, o filhote não tem nenhuma outra alteração, ok. Vamos aguardar 24 horas, de preferência, deixa ele só na aguinha, numa aguinha de coco, para não desidratar, deixa um tempinho sem ração, umas 6, 8 horas sem se alimentar, para ver como que vai sair esse cocôzinho. Se o cocô estabilizar, tudo bem. Se não estabilizar, se continuar amolecido ou se tiver presença de sangue e tudo mais, aí vai ter que procurar um veterinário. E de preferência, solicite ao seu veterinário um exame de fezes. Porque o grande problema das gastroenterites, das diarreias em cães, é a falta de diagnóstico. Eu acho que é uma giardia, eu acho que é uma verminose, tá? E cocô não tem cara, né? Eu sempre brinco com isso. Ah, o cocô tem cara de giardia. Não, o cocô não tem cara. Tem vários cocôs que são similares ao cocô de uma giardíase, de uma isóspora, e a gente precisa diagnosticar para fazer um tratamento correto. Senão fica dando murro em ponto de faca, e aí quem sai prejudicado é o animal, que está tomando um monte de remédio à toa. Né? Então, é muito importante. Se a diarreia persistir, é comum por causa do estresse da mudança, e aí procurar um veterinário e peça, eu quero um diagnóstico, doutor. Se tiver que fazer exame de fezes, faça. Se tiver que fazer um exame de sangue, faça, mas eu quero um diagnóstico do porquê meu filhote está com diarreia. Pode ser só uma desbiose, que é só uma alteração de flora intestinal, que é muito comum, é o mais comum de filhote causar as gastroenterites assim pós-entrega por causa do estresse. A gente mesmo passa por um estresse muito grande se não dá uma dor de barriga na gente. Não é? Verdade. Imagina o animal. Agora, o proprietário também tem que tomar cuidado com questão alimentar, porque os novos tutores, eles ficam com dó e acabam dando para o animal a comida que a gente come. E aí, isso também é a segunda maior causa de gastroenterite em filhote novo em casa. Porque o filhote está na mesa, e aí ele está com aquela cara de pidão, e aí dá um pedacinho de queijo, um pedacinho de pão, um pedacinho de alguma coisa, e aí pronto, solta todo o intestino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação. A nossa alimentação, a maior parte das vezes, não é adequada para os cães. Existe alimentação natural para eles, mas não é o que a gente come. É diferente. Esse legal, doutor. Esse era o segundo, outro ponto que ia entrar falar com a senhora, justamente a alimentação, porque você comentou no curso sobre carboidrato, né, que eles não foram feitos para absorver carboidrato. E aí, quando ele fica com aquela cara de pidão lá na hora do café da manhã, pedindo um pedaço de pão, o que a gente faz? Ainda mais que a gente está falando de um Spitz, né? Esse Spitz, né? É, Então, o Spitz, por mais que ele tenha aquela carinha fofinha de ursinho, ele é um cão primitivo. Ele é um cão muito próximo do lobo, por mais que a gente não queira acreditar. E a questão da função gastrointestinal dele, quando a gente compara com outras raças, que a gente fala de raças mais modernas, como Labrador e Golden, eles têm um funcionamento gastrointestinal muito próximo ao dos lobos. Então, eles são carnívoros. A gente transformou ele em onívoro, né? Para comer carboidrato, mas eles não conseguem digerir como a gente. Então, eles não têm uma enzima específica para quebrar o carboidrato. Então, eles têm uma dificuldade de digerir tudo que é principalmente farinha branca. Pão, bolacha, qualquer coisa que tenha trigo, farinha branca, principalmente é o mais complicado para eles terem esse processo de digestão. E quando a gente dá esse tipo de alimento, ele passa por fermentação no trato gastrointestinal. Como o animal não consegue fazer a digestão completa, isso fermenta muito e aí fermenta, causa diarreia, causa gases, causam problemas gastrointestinais. Então, a questão do cão pedir comida na mesa é porque ele te vê como líder da matilha. E na matilha de lobos, quem distribui a comida é o líder. Então, ele nada mais está esperando do que o líder da comida. Mas você não precisa da comida que você come. Então, você pode dar um grãozinho de ração para ele. Que aí ele vai entender que você está fornecendo alimento. Você é o líder, está fornecendo alimento. Agora, você fornecer a sua comida com temperos, principalmente, por exemplo, cebola, alho, faz muito mal para eles. Produtos lácteos, farinhas brancas, tudo isso não pode ser dado. Interessante. A gente não vai falar hoje, né, isso gera muito debate aí, a questão da alimentação natural, mas aqui a gente recomenda, a gente usa, né, as rações super premium,
que a gente já sabe que tem tudo que eles precisam da maneira mais adequada possível, né? Tem uma indústria por trás pensando, estudando sobre isso. Aí uma das perguntas que eu mais escuto é quanto que eu dou para um filhote? Eu deixo, encho o potinho e deixo lá o dia inteiro? Como é que é o jeito certo de fazermos? Alguns problemas. Primeiro, o Spitz é um cão seletivo para comer, tá? Na verdade, o cão ele precisa do faro. Ele não tem o paladar muito apurado, ele não sente gosto como a gente. Então, ele tem vontade de comer pelo olfato. Se você deixa a ração à vontade no pote, essa ração oxida e perde o cheiro. Então, o cachorro perde o interesse. Além do que essa ração exposta no ar, ela também pode oxidar, fermentar, estragar e fazer mal para o animal. Então, a ração nunca deve ficar à vontade. Até porque a gente vai ter animais que não vão se alimentar direito, então vão ficar abaixo do peso, e a gente vai ter cão que vai comer demais. E no filhote, a gente tem uma questão extremamente importante, na verdade, em todas as raças, que hoje é o maior problema que a gente tem na clínica veterinária, que é obesidade. O filhote, quando ele está nessa fase de crescimento, as células adiposas estão em multiplicação, porque a gente adulto, a célula adiposa não se multiplica, ela só incha e diminui. Então, no filhote, se a gente deixa ele obeso, ele vai ter um número excessivo de células adiposas. Isso se chama obesidade hiperplásica. Então, a tendência dele ser obeso quando adulto é muito maior, porque ele vai ter um número de células adiposas muito grande. Então, é muito importante que a gente mantenha o filhote no score corporal ideal. O filhote nunca pode ser obeso. Um cão em crescimento, em desenvolvimento, por mais que seja uma raça pequena, se ele for obeso, eu vou prejudicar a articulação de patela, de joelho, eu vou prejudicar a articulação coxofemoral, eu vou prejudicar o desenvolvimento, todo o crescimento ósseo dele. Então, nunca deixar a ração à vontade, porque aqueles que não comerem direito por perder o cheiro vão acabar comendo demais, se tornando obesos, e aí o problema vai vir lá na frente. E é complicado, porque é tanta complicação, diabetes. O que a gente atende de cão diabético hoje não está escrito. E o Spitz tem complicação. Tá vendo? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, né? E aí, o de cada a gente colocar, então, oferecer a quantidade, pega a quantidade que é para ele comer durante o dia, tipo, se fosse 50 gramas, e divide em Isso. duas porções, ou três De porções, né? 2 a 3. O filhote, pelo menos 3 refeições. De manhã, na hora do almoço e à noite. Até porque o Spitz tem a questão de ser pequenininho, de poder ter crises de hipoglicemia. Então, 2 coisas importantes: fracionar a ração sempre em 3 refeições e procurar sempre uma ração que tenha um valor proteico muito bom. E Porque é a aí, proteína que vai ajudar a manter a glicemia dele. legal. Aí eu ofereço, se ele não comer, Vai retiro, tirar. Não até ele se pode ter dó. habituar. Ele tem que aprender que a hora dele comer é a hora que você vai servir o potinho, você vai deixar lá em torno de 20, 30 minutos o potinho para ele. E é muito importante que a gente não fique, come comidinha, senta no chão, dá na mão, porque ele vai aprender a trocar comida por carinho. E aí, o dia que você não puder, ele não vai comer. Ele vai passar o dia sem comer, refeições sem comer, porque você está trocando carinho por comida. Então, nunca tenha esse hábito. A hora da alimentação, você vai colocar o potinho, deixar lá 20, 30 minutos. Comeu, comeu, não comeu, tira. Se ele não comeu, você só vai servir novamente na próxima refeição. É, Agora, se for filhotinho, tem que ficar de olho durante o dia por causa da questão de ter crises de hipoglicemia. esse era o ponto que eu ia perguntar, doutora, sobre a hipoglicemia. Até uma coisa que eu acho assim, que os veterinários pecam um pouco é por não conhecer a raça, né? Sim. As especificações da raça, porque teve um veterinário, uma situação aí que o filhote ficou quase um dia, praticamente um dia todo sem comer e acabou falecendo de hipoglicemia. E em nenhum momento o veterinário orientou que era para ter, como era para ter tratado dele, né, nesse período. Então, Sim. seria bom se você abordasse isso para a gente, sobre a hipoglicemia, principalmente em filhotes, como que a gente identifica, como que a gente age. Quando a gente está falando de um filhote de Spitz, um filhote de uma raça primitiva, a gente está falando de um cão que ele precisa de uma ração diferenciada para poder manter esse pico de glicemia, esse nível de glicemia no sangue, porque a glicose é para funcionar tudo, o cérebro, os órgãos, a gente precisa dela para tudo. Então, sempre, se puder dar para esse animal uma ração que a gente chama de low grain, que são essas rações que têm baixa quantidade de grão e uma relação de proteína um pouco melhor, ajuda muito esse animal a não ter as crises de hipoglicemia. Porque por mais que ele coma uma refeição por dia, o fato dessa ração ser diferenciada ajuda na manutenção da glicemia dele.
Então, aqui já está um ponto que ajuda bastante. Uma crise de hipoglicemia no filhote, assim como ocorre assim como na gente. A pressão cai, então você vai ver esse animal com as mucosas pálidas, meio tonto, sem saber para onde vai, e vai perder, quando chega a um ponto de estar muito baixa, ele chega a entrar no que a gente chama de síncope, né? Ele chega até a desmaiar, a ter um desmaio, e alguns animais chegam a convulsionar, quando a glicemia está muito baixa. Essa convulsão não é epilepsia, esse animal não deve entrar com fenobarbital, com medicações para epilepsia. É uma crise convulsiva por hipoglicemia. Tem que corrigir a crise, né? Mas esse é um dos pontos que às vezes eu vejo errarem, principalmente com os espíritos. Entrarem já com medicações de epilepsia com um animal que teve uma crise por hipoglicemia. Então, tomem cuidado com isso também. Mas o animal, ele sempre vai ficar meio tonto, meio bambinho, aí vai faltar as perninhas, ele vai ficar fraquinho e vai ter aquele momento que ele vai cair. Alguns animais chegam a convulsionar, outros não. Ah, legal. Importante. Quando tiver um filhotinho de spitz, sempre tem em casa alguma vitamina, por exemplo, Glicopan, Energipet. Tá? Essas vitaminas, elas servem para corrigir a hipoglicemia. Elas não servem para prevenir. Tudo que é de açúcar, a gente leva um pico de glicemia. Então, a glicose sobe lá em cima. Só que como a glicose sobe muito rápido, ela pode cair do mesmo jeito e vir outra crise de hipoglicemia pior. Tá? Então, essas medicações não devem ser usadas diariamente. Na ração tem tudo que ele precisa. Mas a gente tem que ter em casa um Glicopan, ou pelo menos um mel, que nesse momento onde o animal ficar com essa crise de hipoglicemia, a gente vai pegar esse produto e não vai espirrar na boca dele como se fosse um remédio. Vai pegar e vai passar na gengiva desse animal. Porque quando eles estão em crise de hipoglicemia, eles têm dificuldade de engolir. Se você forçar na garganta, ele pode engasgar. Mas aí você pega o mel, o caro, o Glicopan e passa na gengiva. E isso ajuda a glicemia a subir sem o animal fazer falsa via ou engasgar. Então, essas medicações são para correção da hipoglicemia e não para prevenção. Legal, emergencial, né? Emergencial, Para dar sempre aquele tem que ter. socorrer. Pelo menos um melzinho ali. Legal. Muito bem. Outra pergunta que fazem muito, doutora Mariana, é quando chega, e a limpeza? Posso usar produtos de limpeza? Como é que fica a higienização do ambiente? Principalmente com filhote, né? Quais são os cuidados que precisa tomar? Pode usar o produto de limpeza, desde que não fique resíduo desse produto no piso, principalmente onde esse animal deita. Porque, por exemplo, se você passar um produto muito forte, uma quiboa, um cloro, e você não tirar o resíduo, o cão, a hora que ele deita, ele se esparrama no piso com a barriga para resfriar, né? Para ficar no geladinho, que eles gostam dessa temperatura mais amena do piso. E aí aquele resíduo de produto pode causar crises alérgicas. Então é legal sempre passar um álcool depois no piso, para esse animal não ter esse contato com resíduo de produto de limpeza. E as caminhas que ele dorme, os panos, tem alguns, a gente está falando de alguns animais mais sensíveis, óbvio, né? Mas tem alguns animais que têm sensibilidade amaciante, algumas coisas assim. Então é bom tomar cuidado até com as coisas que a gente lava os paninhos deles, para não ficar resíduo de sabão em pó e amaciante, igual um bebê mesmo. Interessante. Então, esses cuidados aí com o produto de limpeza, né? E a higienização é importante também, né? Principalmente questão de bactérias aí, fungos, pode dar um monte de problema também, né? Sim. Fungo em filhote é muito comum como problema de pele, principalmente porque a gente está falando de um cão muito peludo, com subpelo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com excesso de banho. Eu pego no pé, o pessoal de banho tosa quer me matar. Mas o Spitz, ele não é um cachorro que ele tem mau cheiro, que ele fica mal cheiroso. Então, banho a cada 15, 21, 30 dias. E até acabar o quadro vacinal, nada de banho tosa, só em casa. De jeito nenhum mandar esse animal para banho tosa. Porque, assim, por mais que seja um lugar super legal, a pessoa seja legal, o fluxo de animais lá é muito grande. E a gente não sabe quando tem um animal que pode ter passado lá que estava doente ou não. E o nosso filhotinho é sensível. Então, banho tosa até acabar o quadro vacinal, nem pensar. Banho em casa, com o shampoo que seu veterinário indicar, da forma como ele indicar, e espaçado, uma vez por mês é suficiente. Outra coisa que o pessoal pergunta também, às vezes vai chegar um filhote e ele já tem um cão ou um gato em casa, eles já podem entrar em contato, principalmente se cão ou gato ele tem acesso à rua, né? Sai muito. E o filhote não está com o quadro vacinal completo. Como que fica isso, doutora? Exatamente. É difícil falar que não vai ter contato.
porque esses animais também precisam desse contato para se adaptarem, para ficarem bem juntos depois. Só que evitar que esse outro animal também tenha acesso à rua nesse período. Porque o que, que acontece? Existem algumas doenças infecciosas que o animal adulto vacinado se torna o que a gente chama de portador sadio. Então, ele vai entrar em contato com o vírus, ele não vai adoecer, mas ele vai transmitir. Um grande exemplo disso é a cinomose. Existe-se um mito que a cinomose fica no ambiente. A cinomose é um vírus que não fica no ambiente. Quem fica no ambiente é o vírus da parvo. Mas a cinomose é um vírus no qual os animais adultos vacinados podem se tornar portadores sadios. Então, se o seu animal adulto sair para a pracinha e entrar em contato com outro cachorro que tem o vírus da cinomose, a chance dele adoecer é muito pequena, porque ele é adulto, saudável, vacinado. Mas ele vai contrair o vírus e vai estar levando para o seu animalzinho filhote em casa. Então, o ideal é que esse cachorro adulto também não saia nesse período. Ele também fique em casa para evitar essa transmissão. Legal. E aí esse cuidado, então, como você já falou, nos pet shops, é só depois que terminou, né? Parentes que vão em casa, eu quero ver o filhotinho, quero pegar no colo, o que tem que fazer? Eu sou Aquelas meio coisinhas paranoica. fofas, né? Não tem jeito, é irresistível. As pessoas falam assim, você é maluca, você é paranoica. Eu sou paranoica porque eu já perdi muito filhote, né? Então, a gente fica meio assim. O ideal é que o sapato da rua não tenha contato com esse cão, porque muitas viroses são transmitidas por fomites, é que nem o coronavírus. A gente não traz na roupa, na compra de mercado. Existem muitos vírus que acometem os filhotes de cães que também são transmitidos por fomites. Então, às vezes a gente andou na calçada, pisou no cocô de um cachorro que estava doente e está trazendo para dentro de casa. Então, tomar cuidado com sapatos da rua, principalmente, e pessoas que têm cães em casa, porque às vezes a pessoa tem um cachorrinho em casa e a mesma situação, esse cachorrinho é portador sadio de alguma virose, ela está vindo na sua casa, está carreando essa virose. Então, é complicado essa fase do filhote, ao mesmo tempo que a gente tem que socializar ele, a gente tem que tomar maior cautela com doenças infecciosas. São duas situações assim, ó, gritando que a gente fica uma de frente para a outra sem saber o que fazer. É complicado, né? E, então a gente viu aí, né, os passeios. Uma das coisas que a gente também orienta quanto aos passeios, embora tenha que tomar esse cuidado, mas se o filhote ficar ali até terminar o quadro da vacina ali enclausurado, também vai dar problema de comportamento nele, né? Então, O tutor ele tem que entender que o cão não é uma pessoa, que o cachorro é um cachorrinho, que ele precisa expressar esse comportamento natural para ele poder ser feliz. Um dos outros grandes problemas que a gente tem hoje na clínica é a síndrome da ansiedade de separação. Né? Eu realmente eu prefiro que esse animal não saia até acabar o quadro vacinal. Esse é meu protocolo como veterinário. Mas tem algumas coisas que o tutor pode fazer em casa que ajuda muito esse animal não desenvolver essas alterações comportamentais. Uma delas é, na hora de sair, despedir, e na hora de chegar a fazer festa. Essa é uma das piores coisas que a gente pode fazer para o filhote. Por quê? Quando a gente despede, ele fala, eu vou ficar sem meu dono. Ele vai embora. E ele fica naquela agonia esperando o dono voltar. Porque ele sabe que quando o dono vai voltar, o dono vai fazer, ele vai brincar com ele, vai fazer festa. Então o proprietário tem que ser meio duro. Na hora de sair, finge que não está acontecendo nada. E na hora de voltar, chega, põe a bolsa, bebe uma água, entra em casa. Depois, quando você for sentar no sofá para assistir uma televisão, que você dá atenção para o seu animal. Porque ele não relaciona o ato de você sair e voltar com um momento de você dar atenção para ele. Isso ajuda muito no controle da ansiedade da separação, que é um problema comportamental que o cachorro só vai destruir as coisas em casa? Não, tem cachorro que se automutila, ele se lambe até se fazer ferida, esperando o dono voltar. Então é um problema bem complicado de lidar e é muito comum nessas raças. Então o tutor também tem que ter esses detalhes comportamentais para trabalhar isso aí. essa é a preocupação que a gente tem, né? Depois, se Deus quiser, a hora que acabar essa história de pandemia aí e as pessoas voltarem para a rotina, né? Porque agora fica grudado com os cachorros. Mas Tem essa depois, ainda. O cachorro que é comprado nessa época ou adotado nessa época, ele está vivenciando uma rotina completamente fora do normal para ele. E tem que ter muita cautela, porque na hora que voltar ao trabalho, que voltar ao momento, esse cachorro pode passar por um momento bem complicado. E aí, como que vai ser a resposta dele? Roer as coisas dentro de casa, destruir as coisas dentro de casa, às vezes até lambedura excessiva de patas, se coçar, né? Ai, meu cachorro está com problema de pele, está se coçando. Uma das grandes questões que eu tenho, às vezes, com o dermato, quando o cão está se coçando, será que é uma coceira psicogênica? Ou será que realmente ele tem um problema e está se coçando e está com coceira?
é uma das coisas principais que a gente tem que identificar. Então, os cães têm muita coceira psicogênica. Eles se coçam e se lambem de agonia, de ansiedade. Olha só, que triste, né? Já me imagino você ter que ficar se coçando de ansiedade. É uma coisa que a gente pode ajudar eles, né? Mas assim, doutora, para eles acostumarem com outras pessoas, outros barulhos, né? Teria problema eu sair com ele, por exemplo, no colo, um filhotinho no colo, ou no carro? Olha, os adestradores pedem para que seja feito isso, para que esse cão se adapte. Eu, como veterinária, não indico. Por quê? Porque nessa fase de quadro vacinal, ele não está imunizado, ele está tomando vacina. O que é um animal imunizado? Animal imunizado é um animal que está protegido, que o corpo dele vai conseguir responder se entrar em contato com o vírus. Ele só vai estar imunizado quando acabar o protocolo vacinal. Então, um animal que ainda não tomou as 4 doses de vacina, ele não está imunizado. Se ele entrar em contato com o vírus, há grande chance dele adoecer. Então, para não arriscar, eu prefiro trabalhar essa parte comportamental em casa do que colocar esse animal na rua, por mais que seja dentro da bolsa ou dentro do carro. Até porque dentro da bolsa, dentro do carro, no colo, ele não vai ter contato com pessoas. Aham. Ah, legal. Outra pergunta que me fazem também, doutora, inclusive, se eu entrego o filhote castrado, e qual que é a idade correta para castrar um filhote? Se é que Eu vou é certo passar. castrar um filhote, né? A gente tem, cada veterinário tem o seu protocolo e a sua opinião. Eu tenho especialização em reprodução de cães. A questão é, a castração, para mim, não é algo tão simples e quando você estuda sobre a retirada das glândulas, porque nos cães e nos gatos a gente tira a fonte do hormônio, né? Isso tem consequências. Eu sou totalmente contra castração pediátrica perante tudo que eu já li. Por quê? A gônada, seja no machinho, seja na fêmea, ela é essencial porque quando o cachorrinho começa a produzir o hormônio sexual, é uma fase de crescimento extremamente importante para ele. É nesse momento que os ossos param de crescer em comprimento, né? Fecham-se as epífises desses animais. Esses ossos vão ganhar densidade. Esse animal vai ter o desenvolvimento dos órgãos sexuais, do pênis, da uretra, da vulva da uretra, né? E além disso, ele vai ter o desenvolvimento de massa muscular, de estrutura. Quando a gente faz a castração antes dessa fêmea entrar no primeiro ciclo, antes desse macho entrar na puberdade, essas epífises elas vão demorar mais a fechar, então esses ossos vão ter um crescimento maior em comprimento. Esses ossos não vão ganhar a densidade que precisa, então é muito comum cães eles terem muito mais chance a fratura e problemas ósseos osteoarticulares até quando são castrados de forma pediátrica. Os órgãos sexuais não se desenvolvem, o pênis e a vagina ficam infantilizados e a gente tem que lembrar que o pênis e a vagina não são só órgãos copulatórios, só sexuais, eles têm a uretra, que é por onde sai o xixi. Então é muito comum animais que são castrados pediátricos desenvolverem cistites recorrentes, obstruções urinárias recorrentes. Então, qual seria a grande vantagem de castrar uma fêmea antes do primeiro cio? Se você castrar uma fêmea de cão antes do primeiro cio, ela vai ter 90% de chance a menos de não ter câncer de mama. Se você castrar ela logo após o primeiro cio, antes do segundo cio, ela tem 80% de chance a menos de ter câncer de mama. Então, a diferença estatística para ela ter câncer de mama é muito pequena. E só o ato de você esperar ela passar o primeiro cio, toda essa questão de desenvolvimento ósseo, de desenvolvimento de órgão sexual, você não vai ter mais esses problemas. Então, ao meu ver, perante tudo que eu já estudei, castração em fêmeas somente após o primeiro cio e em machos após a puberdade, que a gente vai ver porque os órgãos sexuais dele já se desenvolveram. O testículo já se desenvolveu, o pênis já é de um animal adulto, que aí no Spitz vai ser em torno de 6 a 8 meses, um cachorro de pequeno porte. Um cachorro de médio porte em torno de 1 ano, né, um macho. Nunca, eu mesma como veterinária, eu não faço castração antes disso. Além disso, existem algumas questões que estão vindo em novos trabalhos, que quando a gente castra, por exemplo, nos Goldens, quando a gente castra eles só o ato da castração do macho predispõe a certos tipos de osteosarcomas, de câncer ósseo, aumenta a incidência desses cânceres. Então, por mais que seja depois, a gente tem que pensar muito bem em castração, principalmente quando a gente fala de cachorro macho. Às vezes, vale mais a pena fazer a vasectomia, que é onde esse animal não vai reproduzir,
mas as gônadas estão lá. Afinal de contas, o hormônio sexual tem uma função e uma importância. Se não fosse tão importante, os médicos tiravam os nossos, É né? verdade, Eu nunca vi um humano castrado. verdade. Bem Por que que observado. por que que a gente, quando é mulher, que a gente entra na menopausa, que os nossos ovários param de funcionar, a gente tem que tomar o hormônio? Porque a gente precisa desse hormônio. Ele tem diversas funções, não só sexual. Então, os animais também. E aí, a gente sabe da questão de cachorro de rua e tudo mais, mas aqui a gente não está falando de um cão de rua, a gente está falando de um cão de raça. Lógico que uma pessoa que não é criador não deve nunca reproduzir, porque ela não tem experiência, ela não vai saber escolher um casal, cuidar da gestação, cuidar de um trabalho de parto. Isso não é indicado. Então, as fêmeas, é indicado sim castrar após o primeiro ciclo. Mas o macho, eu ainda indico a vasectomia ao invés da castração. Ah, legal, Mariana. Aí, ó, novidade. Acho que a maioria de nós nunca tinha ouvido falar isso, né? Normalmente a gente só ouve incentivando a castrar, né? Mas Sim. o ideal seria, então, a vasectomia, segundo a orientação aí da doutora. Outra coisa que às vezes as pessoas chegam na minha clínica e ficam passadas, que eu falo. Esse mito de que castração muda comportamento. Gente, muda muito pouco. Mas assim, mínimo. É, A né? castração, ela influi muito pouco no comportamento dos cães. Uhum. Então, não adianta achar que você vai castrar seu macho, que ele vai só mijar num cantinho de perninha baixa, que não é a castração que vai resolver isso. É verdade, já tive experiência aqui, é assim mesmo. Muito bem, doutora, estamos chegando aqui ao fim, e aí tem algumas perguntas que o pessoal fez aqui, olha. A Certo. Bruna Ishida está perguntando, quando o filhote chegar, vale a pena levar ele para um check-up? Logo que Sim, recebe o filhote, vale a pena levar ele para um check-up? vale. Até porque veterinário é que nem pediatra. Você vai precisar de alguém que você se sinta à vontade, que você goste, que você confie. E às vezes não é o primeiro veterinário que você vai visitar que você vai gostar, que você vai se adaptar. Então, é muito importante quando esse animalzinho chegar, que você encontre um médico veterinário que possa te atender no momento de emergência, um veterinário que você se adapte, que você goste dele, da forma como ele atende seu animal, porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um problema. A gente não está falando de um ursinho de pelúcia, a gente está falando de um ser vivo. Ele pode ficar doente num final de semana, num feriado. E aí, se você não ainda tem um profissional para te atender, o que, que você vai fazer? Aonde você vai encontrar? Então, é muito importante quando esse animal chegar, você já encontrar um veterinário de sua confiança para estar te atendendo sempre que você precisar. É extremamente importante. Ah, legal. Tá aí, Bruna. O Alexandre Andrade 549 perguntou quais são os horários de alimentação, quando que a gente tem que oferecer. É a rotina da casa. O cão ele precisa de rotina, ele gosta de rotina. Ele vai ter a hora da alimentação dele, igual os meus aqui de casa. Na hora da alimentação dele, a minha labradora, labrador tem uma fome insaciável, né? E aí ela já pega o pote dela e já começa a bater o pote dela. Eles sabem do Sério? horário de alimentação. Eles são danados. Então, eles gostam dessa rotina. Então, você vai ter que adaptar o horário da alimentação do seu animal na sua rotina. O adulto, 2 vezes ao dia é suficiente, mas o filhote, pelo menos 3, de manhã, à tarde e à noite. Ah, legal aí, ó. Tem que obedecer Esse é um ponto importante, né? Sempre obedecer a nossa rotina e não a gente entrar na Não rotina adianta eu falar, deles. ai, dá 8 horas, meio-dia e 8 horas da noite. Se você não estiver em casa esse horário, o que, que você vai fazer? Então você vai ter que adaptar a alimentação à sua rotina. O importante é que tenha aquele horário diário de alimentação, que ele vai se adaptar àquilo ali, ele vai saber que é a hora dele comer. Ele vai Ah, esperar. legal. Muito bem, doutor. Então chegamos ao fim. Acho que foi bem produtivo aí, bastante matéria e cobrimos mais as perguntas que eu recebo normalmente aí quando o pessoal vai ficar com o filhote. E quero agradecer de coração aí ter tirado o tempo, que ainda a doutora vai dar aula ainda, Uhum. né? Sim, ainda temos aula online. Só posso dar mais um adendo sobre o Spitz? Claro, fica à Gente, vontade. não tosem, Ah, não verdade. tosem. O Spitz, ele é um cão de subpelo. O pelo é um isolante térmico. O pelo protege do calor e do frio. Quando chegar no verão, o próprio organismo do animal vai diminuir a quantidade de subpelo para controlar a temperatura corporal dele. Se você tosar ele, ele vai sentir mais calor. Além disso, o Spitz tem tendência à alopecia pastosa. E a gente acompanha muitos casos de tutores que levaram esse animal para tosar e depois esse pelo não cresce, dá o maior trabalho, tratamento caro, difícil. Então, assim, cachorros de pelagem assim
não foram para ser tosados, não servem, não são para ser tosados. Tem que ter escovação, tal, com a escova correta, né? Tudo bonitinho, mas não são para ser tosados. Se você não tem condição de cuidar da pelagem, é melhor não adquirir o animal, porque o ato de tosar, você deixa essa pele desprotegida para dispor um monte de problema. Então, nunca tose em seu espírito, por favor. Como É, dermato, fico não façam pensando, né? isso. Por que que a pessoa pega um Spitz ou um Shih Tzu e tosa e deixa limpo, né? Melhor pegar um de pelo curto, então, mesmo. É, eu penso isso, eu acho lindo, mas eu não tenho, porque eu não tenho a paciência de estar cuidando. Então, eu não Uhum. vou pegar um cachorro desse para deixar ele tosado, né? Aham. Então, se não tem esse tempo, essa paciência, procure uma raça de pelo curto, que é mais simples de cuidar dessa questão de pelagem. Mas não tosem esses animais, eles não sentem calor com o pelo, não é um casaco de pelo. Bem observado, doutora, que essa é uma das coisas que a gente ouve muitas pessoas falarem. Ah, mas eles sentem muito calor, aqui no Brasil é tão quente, principalmente na região que eu moro aqui, Ribeirão Preto, que é sensação térmica que você está abraçando o capeta toda hora. Sim, eu E o conheço pessoal bem, era fala de isso. Presidente Prudente. Então não é natural deles, né? Uma proteção que eles têm justamente para regular, né? Não é só função estética. Exatamente. Não protege só do frio, o pelo protege do frio e do calor. O pelo é um isolante térmico. Então, a partir do momento que a gente tira essa proteção, esse animal vai sentir mais calor. Tá legal então, doutora. Olha, brigadão. Queria Imagina, mencionar obrigada a mencionar para o vocês. pessoal aí, que quem ficou até o fim, ó, tira um print da tela, passa para a gente aí no direct, que vai ganhar esse banho a seco, que é indicado para a gente, até como a doutora falou, né, cuidar da pelagem. Então, Sim, quando a gente vai escovar eles, a gente indica passar um pouquinho do banho a seco, desse banho a seco aí, para não diminuir um pouco o atrito, né? Não arrancar todo o pelo sim. na escova, né? Pelo menos uma vez por semana a gente pode usar realmente para dar um banho a seco neles. Como a doutora já tinha mencionado, os banhos de Spitz é a cada 21, 30 dias, banho mesmo na água, né? Mas durante a Sim. semana, uma vez por semana, a gente pode dar um banho a seco neles com esse produto aqui, olha, muito Até bom. porque normalmente esses produtos têm hidratante, então Exatamente. ajuda muito na pele do animal. A gente sempre esquece do cão, a gente usa o shampoo e não usa hidratante, e faz muita falta para a pele deles. Então, esses banhos secos normalmente têm agentes hidratantes que ajudam muito na pele deles. Exatamente. Doutora Mariana, mais uma vez, brigadão de coração, foi muito bom a companhia sua, sempre aprendendo bastante com você, e Sim, boa aula aí à noite, que a noite obrigada. ainda promete, né? Aula de pug hoje. Ah, legal. Falar sobre os gordinhos. Ah, coisa mais gostosa, né? Esses É, braxefálicos aí. é, Dá trabalho, mas é caso gostoso sério. também. É, Então tá bom, doutor, e quero tá bom? agradecer a todo mundo que assistiu aí, que prestigiou a nossa live, vai ficar salvo ali no nosso canal, lá no perfil, né, no IGTV, para quando vocês quiserem assistir e lembrar aí as orientações da doutora. Se tiverem alguma pergunta, é só passar no direct, que aí eu não sou veterinário, mas a gente já sabe quem que a gente vai perguntar, né? Já passa para a doutora Mariana. Se precisando, é só entrar em contato. Então tá bom, doutora, Tá bom? brigadão, boa noite. Imagina, obrigado a você.